Imaginem só. Vocês acham que conhecem alguém completamente. Depois de anos juntos, casamento, gravidez, uma vida inteira construída lado a lado. Aí, numa única noitada, essa pessoa mostra quem realmente é. E vocês descobrem que subestimaram completamente quem estava ao lado de vocês o tempo todo. Essa é a história de como uma mulher grávida transformou uma bofetada em uma lição de vida que custou ao marido bilhões de reais. Literalmente. E o mais impressionante? Ela fez isso em menos de 12 horas. Galera, o que eu vou contar para vocês hoje vai deixar todo mundo de queixo caído. É uma história real de traição, humilhação e uma vingança tão bem executada que parece roteiro de filme. Mas é vida real, gente. E quando vocês entenderem o final, vão perceber que às vezes a justiça vem de onde a gente menos espera. Então, Harrison era daqueles caras que tinham tudo na vida. Sabe aquele tipo de homem que parece que nasceu com sorte? Bonito, rico, dono de uma empresa de tecnologia bilionária, morando numa cobertura em Nova York que valia mais que o PIB de alguns países. O cara era literalmente um rei dos negócios. E ao lado dele estava Clary, a esposa perfeita. Linda, elegante, sempre sorrindo nas fotos sociais, grávida de 5 meses do primeiro filho do casal. Para quem olhava de fora, eles eram o casal perfeito. Aquela dupla que a gente vê nas revistas e pensa, nossa, que vida perfeita. Mas vocês sabem como é, né? Nem tudo que reluz é ouro. E por trás das cortinas daquela mansão luxuosa, a realidade era bem diferente. Clary não era só uma esposa troféu, como muita gente pensava. A mulher era formada em contabilidade forense. Isso mesmo, gente. Ela sabia mexer com números como ninguém. Na verdade, nos primeiros anos do casamento, ela tinha ajudado Harrison a construir a empresa dele. Foi ela quem estruturou o plano de negócios, quem encontrou as primeiras brechas na concorrência, quem praticamente colocou a empresa no mapa. Mas sabe como é? O sucesso subiu a cabeça do Harrison. Ele começou a tratar a esposa como se ela fosse só um enfeite caro. As opiniões dela sobre negócios viraram coisinhas fofas que ele ouvia com um sorrisinho condescendente. A parceira virou apenas a esposa do empresário. E Clary, que era esperta pra caramba, percebeu tudo. Mas ficou quieta, observando, esperando. E aí começaram os sinais. Vocês sabem quais, né? Aqueles sinais clássicos de traição que toda mulher conhece. Harrison chegando tarde em casa com desculpas esfarrapadas. Perfume diferente na roupa. Gastos estranhos no cartão de crédito. Jantares caros para 2 pessoas em restaurantes onde ele nunca levou a esposa. Mas Clary não era qualquer uma. Em vez de fazer escândalo, ela fez o que sabia fazer melhor, investigar. E gente, quando uma contadora forense resolve investigar o próprio marido, a coisa fica séria. Ela criou um projeto secreto que chamou de Operação Pandora. Durante mais de um ano, ela foi juntando provas. Cada recibo suspeito, cada conversa telefônica gravada no apartamento, cada transferência bancária estranha. E descobriu algo muito pior que traição. Harrison estava desviando dinheiro da própria empresa. Milhões e milhões de reais sendo transferidos para contas fantasmas no exterior. O cara estava literalmente roubando da empresa que ele mesmo dirigia para bancar a vida de luxo com a amante. Ah, sim. A amante tinha nome, Natalia. Uma jovem executiva da empresa, ambiciosa, linda, tudo que um homem de meia-idade em crise acha irresistível. Clary sabia de tudo. Sabia do colar caríssimo que ele tinha dado de presente para ela. Sabia das viagens românticas. Sabia até do apartamento que ele estava pensando em comprar para a garota. Mas Clary tinha um plano. Um plano que ia muito além de um simples divórcio. Ela tinha uma amiga dos tempos de faculdade, uma advogada especializada em divórcios milionários. O apelido dela no meio jurídico era Tubarão. E as duas vinham preparando a emboscada perfeita há meses. Agora prestem atenção no que aconteceu naquela noite fatídica. Harrison chegou em casa depois de mais um dia trabalhando até tarde. Clary estava na sala, olhando pela janela, a mão no ventre. Ele nem cumprimentou direito, já foi falando dos negócios, como sempre. Fechamos um contrato militar gigante hoje, o valor das ações vai subir amanhã. Clary apenas respondeu educadamente, como sempre fazia. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma tensão que Harrison não conseguiu identificar. Ele foi tomar banho, deixou o celular na mesa. E foi aí que Clary viu a mensagem que estava esperando há tanto tempo. Uma mensagem da Natalia. Mal posso esperar pela viagem para Zurique. O quarto do hotel parece divino. Você me mima demais. Clary nem piscou. Pegou uma foto da mensagem e guardou o telefone exatamente onde estava.
Quando Harrison voltou, ela estava com o passaporte dele na mão. O passaporte que ela tinha encontrado no bolso do paletó, junto com o recibo de hotel, do mesmo hotel onde ele supostamente tinha uma reunião de negócios. Procurando por isso, ela perguntou, com uma voz calma que arrepiou até meus braços aqui. Harrison deu uma desculpa esfarrapada. Disse que era para reuniões de negócios, que ela estava sendo dramática. Mas Clary não era mais a esposa submissa de antes. Ela mostrou o recibo do hotel. Mostrou o comprovante da joalheria. Falou sobre a Natalia com detalhes que fizeram Harrison ficar branco. Você mexeu nas minhas coisas. Ele gritou, tentando virar o jogo. E foi aí que Clary soltou a bomba. Confiança é moeda de parceria, Harrison. E nós não somos parceiros há muito tempo. Eu virei sua funcionária não paga e grávida, e você virou descuidado. A discussão esquentou. Harrison perdeu a linha completamente. Começou a gritar, a humilhar a esposa. Disse que a cobertura era dele, que tudo ali ele tinha pago, que ela era apenas uma convidada bem cuidada na própria casa. E aí, gente, aconteceu o impensável. O elevador privado tocou. As portas se abriram e Natalia entrou na cobertura. Isso mesmo. A amante entrando na casa do casal, na frente da esposa grávida, como se fosse a dona do pedaço. A audácia da mulher foi tanta que até eu fiquei chocada aqui. Harrison nem tentou esconder. Pelo contrário, abraçou a situação. Olhou para Clary e disse: as coisas estão mudando. Você pode aceitar a nova realidade ou pode complicar. Mas eu prometo que você não vai ganhar. Clary, com a dignidade de quem carregava o futuro herdeiro na barriga, pediu para ele tirar a amante da casa dela. E foi aí que Harrison mostrou quem realmente era. Esta é a minha casa. Ele berrou. Meu nome na escritura. Você é uma convidada aqui, Clary. Não esqueça disso. Esta é a casa onde nosso filho vai nascer. Ela respondeu, a mão no ventre. Então aprenda seu lugar nela. Ele gritou. E aconteceu. Na frente da amante, na cobertura luxuosa, com a esposa grávida de 5 meses. Harrison levantou a mão e deu uma bofetada na Clary. O barulho ecoou pelo apartamento silencioso como um tiro. Clary cambaleou, levou a mão ao rosto. Mas vocês sabem o que mais impressiona nessa história? Ela não chorou. Não gritou. Não fez escândalo. Ela simplesmente olhou para ele com uma frieza que fez até a Natalia ficar desconfortável. Era o olhar de quem tinha acabado de ver a última peça do quebra-cabeça se encaixar. O olhar de quem tinha recebido exatamente a justificativa que precisava para fazer o que vinha planejando há meses. Clary se virou, caminhou até o quarto de hóspedes no final do corredor, entrou e trancou a porta. Harrison ficou ali, a mão ainda formigando, com uma sensação estranha no estômago. Tinha acabado de cruzar uma linha que nunca imaginou que cruzaria. Algumas horas depois, Natalia foi embora. Harrison bateu na porta do quarto, tentou conversar, mas Clary não respondeu. Para de drama. Eu tenho um voo para pegar, ele gritou. Vamos conversar quando eu voltar. Ele saiu para o aeroporto, achando que tinha controlado a situação. Não fazia a menor ideia de que tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte financeira. Porque assim que Harrison saiu do apartamento, Clary se transformou. A esposa submissa desapareceu. No lugar dela surgiu a contadora forense que ele tinha subestimado por tantos anos. Ela pegou um laptop especial, criptografado, que Harrison nem sonhava que existia. Se conectou numa rede privada e abriu o arquivo que tinha sido sua obsessão pelos últimos 18 meses, Operação Pandora. Tudo estava ali. Cada transferência suspeita. Cada conta fantasma no exterior. Cada centavo desviado da empresa. Clary tinha transformado traição em arte, e agora ia transformar a arte em justiça. Ela ligou para a amiga advogada. Uma ligação. Uma única ligação que mudou tudo. Ava, ela disse quando a amiga atendeu no primeiro toque. Código Pandora está ativado. Com extremo preconceito. E aí começou a operação militar mais precisa que vocês já viram na vida. Enquanto Harrison voava tranquilamente para a Suíça, achando que era o rei do mundo, as duas mulheres trabalharam a noite inteira como cirurgiãs. Em poucas horas, elas prepararam uma blitzkrieg jurídica que ia atingir Harrison em todos os pontos vitais simultaneamente. Primeiro, uma liminar de emergência para congelar todos os bens do Harrison. Todas as contas, todos os investimentos, tudo. A justificativa era clara: risco de fuga e dissipação de bens conjugais. Segundo, uma ordem de proteção emergencial, usando a agressão como prova. Clary tinha fotografado o rosto, tinha testemunha, a própria amante. E isso deu a ela direito exclusivo à cobertura. Terceiro,
O golpe de misericórdia. A documentação completa da fraude corporativa, pronta para ser entregue às autoridades caso Harrison não cooperasse. Mas teve um detalhe genial nessa história toda. Lembram que eu falei que Clary tinha ajudado a construir a empresa no início? Pois é, ela tinha sido mais esperta do que imaginávamos. Quando Harrison recebeu o primeiro grande investimento para a empresa, ele contou para todo mundo que tinha conseguido convencer um investidor anônimo a bancar o projeto. O que ele não sabia é que esse investidor anônimo era a própria Clary. Ela tinha usado uma herança da avó para investir na empresa do marido, mas estruturou tudo como um contrato conversível. Isso significava que, a qualquer momento, ela poderia converter esse investimento em ações da empresa. Por 11 anos, ela nunca exerceu esse direito. Por amor. Por confiança. Por acreditar que eles eram uma equipe. Mas agora as coisas tinham mudado. Enquanto Harrison acordava feliz da vida no hotel 5 estrelas em Zurique, achando que ia fechar mais um negócio milionário, o mundo dele estava desabando do outro lado do Atlântico. Ele tentou fazer uma transferência bancária simples para comprar um presente para a amante. A transação foi negada. Ligou para o banco. Sr. Bowman, há uma ordem judicial congelando suas contas. O desespero foi imediato. Ele ligou para o diretor financeiro da empresa em Nova York. Harrison, pelo amor de Deus, onde você está? Todas as contas da empresa foram congeladas. A imprensa está falando de fraude. As ações despencaram 40%. O conselho te suspendeu da presidência. Em questão de horas, Harrison passou de bilionário a refugiado financeiro. Tentou usar o cartão de crédito para voltar correndo para Nova York. Cartão negado. O homem mais poderoso de New York teve que aceitar a caridade da própria advogada para comprar uma passagem de volta. E não foi primeira classe, não. Foi classe econômica, no assento do meio, espremido entre duas pessoas que reconheceram o rosto dele dos noticiários e ficaram cochichando a viagem inteira. Quando Harrison finalmente conseguiu voltar para Nova York, a realidade o atingiu em cheio. Não podia nem chegar perto da cobertura, ordem judicial. Não podia acessar nenhuma conta bancária. Não podia nem ligar para Clary, ordem de restrição. A primeira reunião de divórcio foi um massacre. Clary chegou impecável, com a marca da agressão ainda visível no rosto. Uma prova silenciosa e poderosa do que tinha acontecido. Do lado dela, a advogada Tubarão com uma pasta cheia de evidências que fariam qualquer criminoso tremer. Meu cliente está disposta a fazer uma única oferta de acordo, disse a advogada, colocando uma pilha de documentos na mesa. Aconselho seu cliente a aceitar. A oferta era simples. Harrison perderia a cobertura, a casa de campo, 50% de todos os bens declarados, e todo o dinheiro que tinha desviado da empresa iria para um fundo fiduciário para o filho que estava por vir. Em troca, Clary não entregaria as evidências da fraude para a Polícia Federal. Isso é chantagem, Harrison gritou. Não, a advogada respondeu friamente. É uma escolha. Opção A. Você sai com sua liberdade e uma fração da sua fortuna. Opção B. Você luta contra isso. Nós entregamos as evidências para as autoridades, e você troca seus ternos sob medida por um uniforme laranja. Com as provas que temos, eu estimo de 8 a 10 anos de prisão. Harrison estava acabado. Mas Clary ainda não tinha terminado. Há uma última coisa que você deveria saber, ela disse, com aquela voz calma que escondia uma bomba atômica. Sobre a verdadeira origem da sua empresa. Harrison fez cara de confuso. Você sempre contou a história de como começou a empresa com uma ideia brilhante e $1.000 juntados. Lembra do primeiro grande investimento, os $250 mil que permitiram alugar o escritório e contratar os primeiros engenheiros? Disse que veio de um investidor anjo anônimo chamado Vance Capital. O estômago de Harrison começou a embrulhar. Harrison, não existe Vance Capital. Vance é meu nome de solteira. Eu sou a Vance Capital. O dinheiro veio de uma herança da minha avó. Eu financiei sua empresa desde o primeiro dia. O mundo de Harrison desabou. Toda a narrativa da sua vida, toda a base da sua autoestima, tudo era mentira. Ele não era um gênio autodidata. Ele tinha sido financiado pela mulher que acabará de destruir. E o investimento, Clary continuou, não foi estruturado como um empréstimo simples. Foi uma nota conversível. Eu sempre mantive o direito de converter esse dinheiro inicial em participação acionária da empresa. 25% das ações, para ser exata. A advogada colocou mais um documento na mesa. Considerando a má gestão comprovada e a fraude criminal que colocou toda a empresa em risco, minha cliente exerceu seu direito de conversão esta manhã às 9h15. Clary Vance Bowman é agora a maior acionista individual da empresa.
Harrison não conseguia nem respirar direito. O conselho foi notificado. Eles vão se reunir esta tarde para votar numa nova presidência. Dada sua participação majoritária, seu conhecimento íntimo dos princípios fundadores da empresa e sua integridade inabalável, a senhora Vance Beaumont é a única candidata lógica. Clary olhou para o homem destroçado à sua frente. Você construiu um império, Harrison. Ela disse suavemente. Eu apenas me certifiquei de que ele ficasse nas mãos certas. E aí ela se levantou, a mão no ventre, e saiu da sala, deixando Harrison completamente sozinho no silêncio esmagador da sala de reuniões, cercado pelos destroços de papel da sua vida. Ele não era apenas um rei destronado. Ele tinha sido apagado. A casa Beaumont não tinha apenas caído, ela nunca tinha existido de verdade. Desde a fundação, sempre foi a casa Vance. Gente, que história, né? O que vocês acham disso tudo? A Clary foi longe demais ou a resposta dela foi justa? Porque olha, por um lado, o Harrison realmente mereceu. Traição, humilhação, agressão à esposa grávida. O cara passou de todos os limites. Por outro lado, a vingança da Clary foi tão calculada, tão precisa, tão devastadora, que chega a dar um friozinho na barriga. A mulher não apenas se vingou, ela reescreveu a história inteira. Mas tem uma lição importante nisso tudo. Nunca subestime uma pessoa quieta. Às vezes quem fala menos é quem vê mais. E às vezes a vingança mais doce não vem com gritos e lágrimas, mas com documentos assinados e contas bancárias congeladas. A Clary passou anos sendo tratada como enfeite, como uma bonequinha cara na estante. Mas o tempo todo ela estava observando, documentando, preparando. E quando chegou a hora da verdade, ela mostrou que tinha sido subestimada o tempo todo. Essa história me fez pensar muito sobre relacionamentos, sobre poder, sobre como a gente às vezes não conhece realmente as pessoas que vivem ao nosso lado. O Harrison achou que conhecia a esposa. Achou que ela era frágil, dependente, controlável. Mal sabia ele que estava casado com uma estrategista militar disfarçada de dona de casa. E vocês, o que fariam numa situação dessas? Conseguiriam ter a paciência da Clary, juntar provas por mais de um ano, esperando o momento perfeito para agir? Ou iriam confrontar na primeira suspeita? Uma coisa eu garanto. Depois dessa história, eu nunca mais vou subestimar ninguém que trabalha com números. Contador, quando resolve se vingar, não brinca em serviço. Se vocês gostaram dessa história de justiça e empoderamento, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Compartilhem com alguém que precisa ouvir que às vezes a paciência é a melhor arma que existe. E se inscreverem no canal para não perder nenhuma história dessas que fazem a gente questionar tudo o que achava que sabia sobre relacionamentos e vingança. Ativem o sininho das notificações porque tem muito mais história impactante vindo por aí. Nos comentários, me contem, vocês acham que a Clary exagerou ou que fez exatamente o que precisava ser feito? Quero saber a opinião de vocês sobre essa história que mostra que, às vezes, a melhor vingança é servida bem gelada, e com documentação completa. Obrigada por ficarem até o final dessa história incrível. Até a próxima!